Olá, meu amigo operador, um excelente dia e olha só, eu peço que você abra o seu arquivo Word ou pegue seu papel e caneta e vamos analisar juntos algumas sinalizações sonoras que tivemos ao longo desses últimos dias. Com isso, você vai poder fazer uma filtragem ainda melhor e realizar as suas entradas com muito mais maestria e performance, beleza? Então vamos lá. Nós tivemos na quinta-feira esta sinalização sonora e quais os princípios básicos que foram atendidos dentro deste quesito da sinalização sonora. Vamos lá. Primeiro critério que foi atendido é a quantidade mínima de contratos. Eu pude observar ao longo dessas últimas operações com sinais sonoros que não havia menos de 30 mil contratos neste primeiro nível. E também sempre o fluxo do segundo nível estava acima. Nas melhores ocasiões onde o mercado ele subiu mais de 200 pontos, o primeiro nível estava acima de 30 mil e este segundo nível ele estava com a quantidade maior do que o primeiro nível. Além do sinal sonoro, lembrando, e eu quero enfatizar isso, o sinal sonoro ele mostra a você que existe liquidez sobre aquela região. É claro que muitos sinais sonoros eles vão ao seu favor, mas já observamos que desde hoje, melhor dizendo, o mercado ele já começa a oscilar em frequências menores e quando há uma sinalização sonora, você precisa entender que pode haver uma absorção dependendo da tua região de entrada, beleza? Então vamos dar continuidade à nossa análise. E tínhamos o que? 62% em todos os níveis. E este mercado que você viu aqui subiu nada mais, nada menos do que 650 pontos na primeira operação que aconteceu às 9h14 da manhã. O que a gente sempre fala, quem opera no mercado sempre comenta, operar entre 9 às 10 no mercado de índice tende a ter condições desfavoráveis e realmente, se a gente for utilizar uma base amostral significante, isso é real, isso é verdadeiro. Um outro detalhe importante, essa operação ela estava de acordo com a macroeconomia. A gente sabe que para o índice, para que exista um mínimo de fundamento, antes da abertura das ações, é preciso que você enxergue o cenário macroeconômico, o cenário internacional. No caso, a gente coloca esses pares de moeda que relacionam-se ao real, beleza? Ok. Tivemos também este segundo sinal sonoro, e este sinal sonoro, o único critério que ficou fora dentro dessas condições foi exatamente o que? O mercado já estava sobrecomprado e ele já tinha tido o que? Exatamente nesse box, a sinalização sonora. Então, se houve uma sinalização sonora anterior e devemos considerar a primeira, nós desconsideramos esta entrada porque ele está trabalhando sobre essa frequência altista. Lembrando do que a gente falou anteriormente, o mercado trabalha sobre ondas de frequência e você precisa respeitar esses padrões. Aqui, ainda assim, mesmo o mercado esticado, pelos critérios de fluxo, nós tínhamos o quê? O mínimo aceitável. Tínhamos mais de 57%, beleza? Então, critério atendido e o mercado foi. Eu não recomendaria essa operação por o mercado já estar sobrecomprado, beleza? Também tivemos esta sinalização sonora e a partir daqui eu já considero analisar com mais responsabilidade o mercado. Por quê? Nós tínhamos o sinal sonoro sendo efetivado, todavia as condições mínimas não haviam sido atendidas. E quais eram elas, Júlio? Aqui você precisa tomar mais cuidado, beleza? Vamos lá, vamos fazer a análise. Não tínhamos o fluxo percentual mínimo ou a quantidade de contratos deste nível estava em desarmonia com o segundo nível, ou seja, este segundo nível ele tinha menos contrato do que no primeiro nível e geralmente nessas ocasiões o mercado ele até anda, mas anda muito pouco e te paga muito pouco e o risco não vale, porque você, apesar de estar utilizando o stop econômico,
é de 150 pontos. Geralmente essas operações elas vão ali na casa dos 70, 100 pontos. E aí correr esse tipo de risco não vale a pena. Portanto, você já tem uma primeira operação, um primeiro sinal invalidado, que foi na quinta-feira passada, beleza? Continuando aqui, uma outra sinalização sonora, né, que nós tivemos nessa ocasião e que também o mercado não estava trabalhando em harmonia mínima, beleza? O que isso quer dizer? Que nessa ocasião o mercado ele não estava atendendo um critério muito importante, que era o fluxo percentual. Não havia harmonia entre o primeiro fluxo e o segundo fluxo, apesar da quantidade de contratos e apesar do sinal sonoro. Houve o que? A partir desse sinal, o mercado ele foi até essa região, dando aproximadamente 100 pontos. Não vale a pena o risco, principalmente se você estiver operando nos últimos dias do mês. A gente já falou para você que a partir do dia 17, o mercado, o range e a frequência do mercado ela muda. Portanto, você precisa compreender essa análise. Então, você pegaria aquela operação, aquela primeira operação, que te pagaria ali por volta de mais de 650 pontos, que ela te deu mais ou menos aqui, correto? Você subiria, provavelmente sairia ali na zona percentual te pagando ali uns 500 pontos, beleza? E tivemos esta operação que, apesar de ela já ter esticado demais, né, o mercado veio caindo aí, não deu nenhuma operação, ela deu bem aqui, havia o que? Harmonia, ou seja, 45 mil contratos aqui, 46 aqui, né? Trazendo um fluxo harmônico, 64, 62 e 58, atendendo os critérios mínimos de ter 57% percentual, gerando aí mais uma operação, e essa operação pagou mais de 200 pontos, beleza? Agora, esta é a primeira sinalização de hoje. E pessoal, Júlio, eu já percebi de cara que todos os critérios já haviam sido atendidos dentro dessa sequência aí, dessa tua entrada. Mas o que houve para ocorrer um stop? Vamos lá. Critério, quantidade de contrato mínima de 30 mil contratos, batendo com a quantidade no segundo nível, 54 mil contratos. Atendimento do fluxo também, 59, 60, 62, acima de 57. E aqui tinha 22 mil contratos. O que houve então, Júlio? Por que deu stop? Soberania do mercado e a mínima do dia após o dia 20. Eu já comentei em um vídeo para vocês que o mercado, após o dia 17, ele absorve com muito mais facilidade o fluxo. Portanto, muita gente que estava comigo na sala não pegou essa sinalização sonora, apesar dos critérios tinham sido estabelecidos. Ainda assim, teve gente que não entrou por causa que realmente seguiu o conselho, não operar, não tentar pegar o rompimento da mínima, nem um rompimento da máxima, beleza? Aqui em cima. Ok, vamos supor que você pegou essa operação, ela te estopou, beleza? Mas logo mais o mercado te deu esta operação, seguindo novamente os critérios, com um fluxo de 91 mil contratos e 96 a harmonia, 71%, 66 e 61. O mercado caiu aqui mais de 200 pontos e aqui eu te mostro, tá? Nessa sequência, porque esta operação anterior, ela se deu às 10h26, aqui o mercado 10h39 ela já havia caído. Toda essa sequência deu um outro sinal sonoro. Pessoal, a zona percentual menos 0,75 eu tenho observado que é uma zona bastante interessante, principalmente no que toca à finalização do mês. O range do mercado começa a diminuir, ele começa a respeitar essas frequências, beleza? Então toma cuidado, coloque aí no seu gráfico. Aqui, o que aconteceu e não houve sinalização sonora? Não houve operação, melhor dizendo. O que ocorreu aqui, pessoal? Vamos lá.
38 mil contratos contra 16 mil. Não há harmonia. Quantidade de fluxo mínimo não atendido. Beleza? E aqui você não entraria na operação. Aqui você jamais entraria nessa operação. Exatamente pelo critério não atendido. Então vamos lá. Vamos supor que você, como ocorreu a maioria, você não pegou esta operação. Hoje é dia 20, você não pegou, ficou zerado. Depois teve essa sinalização, você pegou, tirou 210 pontos. Você percebeu que não havia fluxo mínimo, nesta ocasião não entrou também. E tivemos por último esta sinalização que eu vi que houve uma pessoa que pegou, que disse que pegou aí no nosso grupo. E eu vou te falar que você entrou de maneira equivocada. Não tínhamos fluxo mínimo aqui de 30 mil contratos, apesar da harmonia da quantidade de contratos, mas aqui você estava entrando contra o fluxo cumulativo. Entrar contra o fluxo cumulativo, pessoal, é querer ser estopado. Apesar que aqui subiu mais uns 70, 80 pontos antes de corrigir. Beleza? Fora que o mercado, considere isso aqui, ó. Ele estava numa região 0,25, 0,75 é uma região bem delicada, tá, para o dia. Então você precisa tomar cuidado também nessa região, 0,25, 0,75, beleza? Você já estava numa região de sobrecompra. Olha o que o mercado fez, meu amigo. Entrou aqui, você quer ser estopado. Se você pegou, o mercado subiu, você deu sorte, você não estava dentro da lógica operacional. Beleza? Então, hoje, até esse horário, até meio-dia nós tivemos estes sinais sonoros. 4 sinais sonoros. 3 deles não foram validados pelas condições mínimas não estabelecidas. E o mínimo também, e uma única operação. Júlio, e aquela lá que foi na mínima? O fator decisivo era a mínima. E se você é prudente no mercado, não entraria na mínima depois do dia 20. Então, a única operação que a gente considera é exatamente essa operação. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês. Eu ainda vou passar aqui uma análise mínima do que precisa acontecer para você realmente entrar no mercado e fazer as suas operações. A partir da manhã, pessoal, o primeiro fluxo, aquele primeiro fluxo lá que você está vendo, deixa eu colocar aqui em azul, aquele primeiro fluxo lá, a gente vai subir ele para o primeiro fluxo percentual, tá? Então nós temos o fluxo central aqui, temos o fluxo percentual nessa região, beleza? Fluxo aqui, aqui e aqui. O que a gente vai fazer? Vai subir esse primeiro fluxo para aqui, beleza? E também vai mudar esse fluxo para essa região, se eu tiver tempo, beleza? Vou tentar fazer isso agora e tentar subir essa parte percentual para que fique visualmente mais fácil de você identificar aquele fluxo, beleza? Então você vai entrar aqui e vai fazer tua operação, beleza? Considere, pessoal, o seguinte, você tem que ter pelo menos 30 mil contratos aqui, e esse segundo fluxo aqui, eu sei que é um pouco complicado, você vai entrar em algumas, deve estar em harmonia. Por exemplo, se ele está com 30, tem que ter pelo menos 31, né? Pelo menos 31. Pode ter aqui 40, não importa, pessoal. O fluxo mínimo desse primeiro a gente já observou. É claro que a base amostral é pequena, 30 mil contratos no índice, beleza? Lembrando que nós estamos no processo de análise do dólar e seguimos com este processo, beleza? Fluxo mínimo aqui. Como este indicador ele é um indicador principal, geralmente ele vai oscilar junto com o fluxo aqui, tá, pessoal? Então, olhe para esse fluxo e olhe para esse primeiro fluxo que vai estar aqui. Eu recomendaria você estar entrando a partir de 66 nesse primeiro fluxo, no mínimo 60 nesse segundo e no mínimo 57 nesse terceiro, até segunda ordem, tá? Até a gente falar, não, entre com esse fluxo porque a gente tem uma base amostral maior, beleza? Então, pessoal, leve isso em consideração. Vamos apagar aqui, beleza?
leve isso em consideração, beleza? Então é isso, pessoal, um excelente dia e um forte abraço.